Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Muito me foi pedido pelos comentários e pelas minhas redes sociais e finalmente saiu o primeiro top do forno. E pra gente começar com um assunto bem quente e bem polêmico, eu decidi fazer o meu top dos 5 piores presidentes que o Brasil já teve. Essa opinião é minha e é muito difícil a gente fazer como historiador rankings de coisas. Só que, pra gente poder falar um pouquinho dos governos, inclusive estimular um pouquinho de debate e reflexão, eu vou falar quem, na minha opinião, seriam os 5 piores. Coloquem nos comentários se vocês estão concordando, discordando, os rankings de vocês e outras sugestões de tops que eu possa fazer. Mas não se esqueçam também de dar o gostei no vídeo, se inscrever no canal e se curtiram, compartilha com os amigos. Agora, sem papo furado, vamos logo pro vídeo. E nessas dezenas de presidentes que nós temos, eu vou começar o 5º lugar numa dobradinha. Sim, Floriano Peixoto e Emílio Garrastazu Médici. Isso mesmo, uma dobradinha de gente sanguinária. Floriano Peixoto foi um presidente muito complexo para sua época, principalmente porque ele estava ali no que foi o golpe da República, que os próprios militares vão chamar de proclamação, e esse é o nome oficial do feriado. Mas o Floriano, ele sempre conspirou e teve a fama de ser o mais autoritário dos militares ali envolvidos no golpe. Principalmente quando ele se torna o primeiro vice-presidente do Brasil e com a renúncia de Deodoro, que foi o nosso primeiro, ele se torna presidente e precisava mostrar força e ordem naquele momento que o Brasil constituía a sua ordem republicana. Floriano Peixoto decidiu fazer isso justamente através da força e das armas. Dito isso, o seu apelido de Marechal de Ferro não nos deixa mentir sobre a sua truculência. Utilizou das Forças Armadas para fazer o que era entendido como consolidar a ordem da sua autoridade presidencial. Teve, durante o seu governo, 2 revoltas da Armada, com marinheiros contra o Exército Brasileiro, assim como a Revolução Federalista, que foi pessoas que, principalmente no Sul, queriam ter um estilo de poder mais liberal e descentralizado de poder, entre outros, mais florianistas queriam consolidar a ordem com os governadores do Rio Grande do Sul, tendo a mão de ferro e inclusive tendo essa possibilidade de ter essa mão de ferro por causa do cacife do presidente Floriano. Então, um governo extremamente revoltoso, um governo de crise econômica, um governo onde ele tinha que se consolidar como presidente para as massas, e muitas massas vão gostar dele, mas se tem um negócio que fica muito marcado de legado é o seu autoritarismo. Lá em Santa Catarina, a atual Florianópolis, antiga Desterro, não nos deixa mentir. Foi justamente no auge da Revolução Federalista que Floriano vai mandar fuzilar quase 200 revoltosos, entre muitos eles tendo o seu couro cabeludo retirado, o chamado scalp, justamente para mostrar medo e deixar claro quem mandava no país. Floriano era então muito autoritário, sanguinolento e merece essa posição porque está usando o poder federal para matar gente e consolidar a ordem de um jeito muito autoritário. Muito semelhante ao que o Médici fez, o presidente que mais torturou e mais matou gente durante a ditadura militar. Não à toa o seu governo está ligado à ideia de anos de chumbo. E muita gente passa até pano, porque foi um momento do milagre econômico, grande PIB do Brasil, sempre na casa dos 10%. Quando, na verdade, esse PIB estimulado pelo ministro da Fazenda Delfim Neto e pelo governo do Médici, na verdade apenas concentrou renda e, além disso, pautou muito desse crescimento na questão do êxodo rural. A economia simplesmente melhorou porque muita gente começou a ir para a cidade. E tivemos também grandes avanços na corrupção, já que essas grandes obras para consolidar o crescimento da economia passavam por grandes obras, as chamadas obras faraônicas, que envolviam grande corrupção, sem contar o tanto que ele era financiado pelo governo americano para justamente consolidar o regime. Muitos historiadores, inclusive um muito famoso, que é o Francisco da Silva, fala que precisava-se ter uma estabilidade econômica para se estabilizar a ditadura. E o Médici fez isso, ao mesmo tempo que ele matou praticamente metade dos mortos da ditadura, que são 400, ele matou quase 200, torturas chegaram na casa dos milhares e desaparecidos políticos também na casa das centenas. Então, ele merece sim o posto que ele tem, um dos mais sanguinários presidentes que o Brasil já teve. No 4º lugar, eu coloco ele. Muitos colocariam inclusive esse presidente na lista dos 5 melhores. Eu falo de Getúlio Vargas.
Muita gente lembra do Getúlio Vargas pela expansão industrial brasileira, pelo cunho de política e econômica voltada para o nacionalismo, então a economia não ficava só apenas em alguns estados, mas tinha uma esfera nacional. Muita gente vai lembrar dos direitos trabalhistas, entre outros estímulos que o Vargas fez. Só que ele, não podemos esquecer, chega ao poder por meio de um golpe, a chamada Revolução de 30, vai fazer ataques pesados a São Paulo na Revolução de 32, vai literalmente atacar muitos líderes comunistas em 35, no incidente da revolta comunista de 35, vai estimular muitos integralistas e depois vai dar um golpe neles para consolidar o próprio poder e vai, claro, fazer uma ditadura de cunho fascista no Brasil, o chamado Estado Novo, que vai fazer com que o Brasil de 37 a 45 seja uma ditadura extremamente violenta. Vargas vai torturar milhares de pessoas, vai ter milhares de presos políticos, vai matar muita gente pela polícia política chefiada por Filinto Miller, assim como vai privilegiar muita gente que na verdade tinha elites locais e ele justamente apoiava essas elites para fazer o poder dele ser de fato algo nacional. Então podemos falar que além do Vargas ter sangue nas mãos, ele enfiou o Brasil em um meio político e econômico muito voltado para sua própria imagem e sua própria política. Quando a gente fala inclusive da questão dos direitos trabalhistas, Vargas justamente pega demandas que eram dos trabalhadores e tira os trabalhadores. Quando você ia fazer levantes do 1º de maio, do Dia do Trabalhador, Vargas transformou no Dia do Trabalho. Ele retirava as bases do poder, as massas e colocava tudo como se fosse uma grande decisão dele. As leis trabalhistas eram dele. Vargas era o pai dos pobres. Assim como ele também utilizava da sua influência para fazer estímulos econômicos que não eram sustentáveis ao longo do tempo, principalmente na questão industrial, onde isso custou grande pressão inflacionária e grande dívida para o Brasil. Então, o Vargas tem muita coisa complicada e o maior legado dele é essa concepção que o Estado brasileiro deve empurrar coisas de cima para baixo, que o povo não importa tanto e que trabalhadores e entre outras forças da sociedade civil devem ser de fato sempre controladas pelo Estado ou cacifadas pelo Estado, mas o Estado deve estar ali, sempre com as mãos em tudo. E isso legitimou inclusive ditaduras de outro cunho. O Estado continuou ali, burocrático, de cima para baixo e distante da população. E na terceira colocação eu coloco ela, Dilma Rousseff, os seus 2 mandatos, principalmente porque o jeito que ela conduziu a política do Brasil e a economia acabou resultando numa das maiores crises econômicas que o Brasil já teve, a grande depressão econômica de 2014 a 2016, e isso custou muito, principalmente na parte política. Dilma, de fato, não conseguiu ler quando o povo foi para as ruas no junho de 2013. Dito isso, ela sofreu muitas coisas dentro do seu próprio governo, sejam greves das faculdades, sejam os protestos de junho de 2013, seja a economia que começou a dar errado com ela, e pelas ações dela, principalmente por questões cambiais, a grande dívida do Estado, que começou a ser de novo o motor da economia brasileira, entre outras questões. E o pior de tudo é que em 2014, o grande estelionato eleitoral que ela fez, além da grande campanha que atacou outras lideranças, como por exemplo a campanha em cima da Marina Silva, foi muito cruel para nossa política. E de fato, antes do gabinete de ódio do Bolsonaro, que vai aparecer na nossa lista, o PT no governo da Dilma já tinha esse tipo de militância virtual que atacou muitos líderes mais centrais, o que fez com que virou uma grande polarização entre Dilma e Aécio no segundo turno de 2014, e a Dilma foi lá e ganhou as eleições sob um discurso baseado no medo e na discórdia. E aí, em 2015 e em 2016, esse estelionato foi curado, a popularidade dela chegou a pífio 6% em 2015, e aí começaram movimentos orgânicos na sociedade civil, seja de esquerda, mas muito mais puxados para a direita, e aí o impeachment vem em 2016, também pela falta de articulação política que ela vai ter, e principalmente porque ela estava muito fraca politicamente, muito porque as pontes foram muito queimadas em 2014. E além do mais, a Dilma está na terceira posição justamente porque ela abriu espaço para o nosso segundo colocado, que é Jair Bolsonaro. O jeito que a Dilma fez toda a problemática do seu mandato gerou muita abertura e muito lugar fácil para a máquina que vai dar ao bolsonarismo poder. Não à toa, um dos slogans favoritos da nova direita brasileira era que a Dilma fez mais liberais do que Milton Friedman, Hayek, Reagan, sei lá. Então é complicado ver isso pro lugar dela. Mas aí a gente já fala do nosso segundo colocado, que é
Jair Messias Bolsonaro. A lista do Bolsonaro é grande, seja o conservadorismo dele em forma de plataforma política, seja as negociações com o Centrão que vieram uma grande subserviência, apesar dele ter maioria no Congresso, seja as ideias dele de colocar e aparelhar militares e milicianos dentro da máquina federal e ter um componente muito ligado à máquina carioca, que foi a que ele surgiu, além das questões da própria gestão da pandemia. A memória do brasileiro é curta e a batalha de narrativas também. E o governo Bolsonaro utilizou essa parte da militância política nas redes, assim como uma militância forte dentro das ruas, justamente para cacifar os seus discursos. E além disso, durante a pandemia, o próprio discurso negacionista foi muito cruel e deixou muita mácula para a sociedade brasileira. Seja a volta do discurso antivacina, seja a sua gestão federal em demorar a comprar vacinas e precisar ter todo o estímulo do governo do Dória em São Paulo para a gente ter vacinas nacionais, a gestão do Pazuello no Ministério da Saúde ou a grande dança das cadeiras do Ministério da Saúde no momento de pandemia, a treta com o Sérgio Moro, que todo mundo achou que ia acabar com o governo e na verdade só radicalizou o governo mais, e acima de tudo, as ameaças de aparelhamento institucional que resultaram no 8 de janeiro, quando o Bolsonaro perde a eleição. E a gente sabe hoje em dia que no fim do ano de 2022 a gente teve muita estratagema para se ter um golpe, que só não foi colocado porque não se tinha apoio internacional e duas das três forças, a Aeronáutica e o Exército Brasileiro, não compraram, embora a Marinha tenha colocado as tropas na rua e à disposição do Bolsonaro. Então assim, todo esse panorama é muito pontual porque a gente tem tanto saldo de mortes que a gente pode colocar na conta do Bolsonaro, e eu não vou colocar todas porque a gente também tem uma mania de achar que só o governo federal fez merda na pandemia, quando não é verdade. E além disso, eu vou colocar também a questão da própria dilapidação das instituições. O Brasil se tornou institucionalmente um país muito pior e estimulou muito o protagonismo do STF, que virou o último bastião. Como o bolsonarismo, através do Centrão, pegou o legislativo, o STF, na figura do Alexandre de Moraes, se tornou essa questão que modera as forças. E aí a gente agora tem um super forte STF e todo mundo tá achando muito errado o Alexandre de Moraes ter tanto poder, e acima de tudo, uma força executiva e um legislativo que estão completamente disfuncionais a ponto da gente ter um Congresso complicado, e hoje em dia no governo do Lula 3 esse Congresso está complicado nas negociações. Mérito do Lula de ser ruim nesse mandato, mas também as problemáticas vindas do governo Bolsonaro. Um legado muito ruim e que voltou com muita coisa que a gente tinha se livrado no fim da ditadura. Ou talvez nunca tenhamos nos livrado e o Bolsonaro só abriu o tártaro para sair generais e a gente tem que aprender nome de chefe das Forças Armadas no debate político do dia a dia. E por fim, eu coloco ele, muito esquecido, mas talvez um dos piores presidentes, ou melhor dizendo, o pior para mim, que é o José Sarney. Sarney justamente entrou nas negociações democráticas no fim da ditadura militar, sendo que ele por muito tempo foi o presidente da Arena, o partido que era o sustentáculo da ditadura. E aí, quando ele briga com o Figueiredo, tem outras questões, e ele se une ao Tancredo Neves na chamada Aliança Liberal, é muito complicado porque ele representava muito das forças da ditadura, trouxe uma galera que tinha muito interesse na ditadura durante a força dela, e quando o Tancredo morre e o Sarney assume, ele não tem aquele cacife, ou seja, das massas, seja dos congressistas que o Tancredo Neves fazia as negociações, e para isso o Sarney teve que fazer várias negociações que envolveram a base das elites políticas da nova república. Seja a questão de distribuir redes de TV e rádio para comprar apoio, seja nas negociações com empresários e políticos dando favores, seja nos escândalos de corrupção, seja no plano cruzado, porque além de tudo o Sarney tinha que lidar com uma grande inflação deixada pelos governos militares, e ele lidou com isso com a estratégia do cruzado, que era basicamente eleitoreira. Você tinha com um congelamento de preços, a inflação melhorou por um tempinho e só se liberou os preços já muito inflacionados um dia depois das eleições de 1986. E isso é complicado porque essas eleições, elas elegiam o Congresso que o Sarney ia lidar e também era o Congresso da Constituinte. Quem iria fazer a Constituição de 88, por causa dessa manobra econômica, acabou sendo muito fiel ao Sarney. Inclusive porque já tinha uma massa popular que se chamavam de fiscais do Sarney, justamente para fiscalizar os preços nesse inteirinho do plano cruzado. E aí, a mácula que o Sarney mais deixou foi como ele fez esse arranjo da Constituição, visto que as negociações pautavam por ele, pela força do Executivo, por esse Congresso que tinha sido muito sido eleito
eleito com base nas declarações dele e na estratégia da eleição de 86, e acima de tudo, o Sarney ainda fez uma grande dualidade e os militares continuaram tendo uma grande participação. Se hoje em dia a gente tem gente na rua falando do artigo 142, que as Forças Armadas são um poder moderador, o Sarney deu esse cacife para as Forças Armadas. E além disso, ele na época tinha dado uma grande força para o Executivo, no sentido que o Executivo tinha que ser algo muito poderoso, justamente para agradá-lo, e além disso, o mandato ia ser de 5 anos, sem reeleição. Reeleição a gente só vai ter no governo FHC, e também, no meio dos anos 90, o mandato do presidente é reduzido para 4 anos. Mas o Sarney, ele queria maximizar o poder do Executivo. Então, se a gente tem as características políticas de hoje, a gente tem várias elites que já mandavam no Brasil, mas continuaram mandando com o apoio do Sarney, a gente deve a todo esse interim que foi o governo dele, e que, querendo ou não, a Constituição é o que é o nosso baluarte da nova república. Se tem muita coisa errada hoje, muita coisa deu errada já naquela época e com o cacife dele. Então, se existiu Dilma, se existiu Bolsonaro, eles apenas lidaram com as ferramentas que estavam dispostas desde os anos 80. Então eu coloco muito o Sarney. Além do fato também que ele não resolveu a inflação, o Brasil entrou numa moratória, a gente teve grandes problemas do nacionalismo econômico brasileiro, que a gente acabou muito defasado em relação aos outros países, lei da informática e coisas assim, que colocaram o Brasil na retaguarda da inovação tecnológica do mundo, sendo que foi o Collor que vai dar uma liberada nisso, com um discurso liberal. Então, não à toa, em 89, nós tivemos quase 20 candidatos a presidente e todo mundo batia no Sarney. Bom, galera, é isso. É um top polêmico, eu falei muita coisa rápida aí que eu poderia me aprofundar mais, mas estimulem o debate. O que vocês pensam aí? Discordam muito de mim? Espero que sim. Deixem nos comentários e eu vejo vocês semana que vem com mais... E antes que eu me esqueça, nós temos um grupo no WhatsApp chamado História Mainstream, e se vocês quiserem participar, deixem aí nos comentários ou me chamem nas redes sociais. Será um prazer te incluir lá. Falamos de história no sentido realmente acadêmico, mas claro, desenvolvendo muito o papo pra gente levar a história para a sociedade. É isso, e agora sim, galera, até a próxima segunda.